E aí, meus amigos que curtem o canal do Eduardo Correia, que tenho vários vídeos aí sobre customização e melhorias na M16. Hoje vou estar fazendo um vídeo sobre a reparação da válvula reguladora da M16 convencional. A substituição do poliacetal, que é a parte que faz a vedação interna ali da válvula reguladora. Então espero que, se alguém se aventurar e a mexer na sua carabina, que esse vídeo aí seja interessante aí para ajudar os companheiros que querem fazer esse tipo de melhoria ou reparação quando acontece vazamento na válvula reguladora, como eu já fiz na minha. Então vou estar explicando como eu faço e de uma maneira barata e que dá bons resultados aí. Espero que gostem. Então aqui, pessoal, como eu já expliquei no vídeo anterior aí, eu substituí a minha válvula reguladora original, que fica aqui dentro do cilindro, por uma HPA de 1800 PSI. Um adaptador aqui feito pelo meu amigo Henrique Ramírez. E então inutilizou a válvula original da M16 convencional. Por que eu fiz isso? Porque essa válvula aqui tem uma vedação interna que é feita aqui entre as duas partes, que eu vou mostrar na sequência aí, e que eventualmente acabava dando vazamento. Como é que eu sabia que tinha o vazamento? O ar do cilindro, por ser maior que o da pré-câmera, acabava dando passagem de ar aqui, e eu conseguia perceber isso através do manômetro que eu tenho aqui na pré-câmera, que agora está em 120 bar. O meu cilindro está com 180 e a minha reguladora está estabilizada em 120 bar. Essa aqui também trabalhava nessa faixa de pressão de 120 bar, mas eventualmente, por ter esse manômetro aqui, eu percebia que o manômetro subia para 130, 135 bar conforme o tempo que a carabina ficava parada. Um dia, 2 dias, uma semana, a pressão acabava subindo. Então eu percebia que havia uma falha na vedação aqui e acabava aumentando a pressão da pré-câmera. Para ela estabilizar quando estava aqui dentro, eu tinha que dar 2 ou 3 disparos até ela recuperar a pressão de 120 bar para manter a VO constante dos disparos. O que acontece quando dá vazamento e aumenta a pressão da pré-câmera? Que na verdade, sem esse adaptador aqui, com o cilindro encostado, a pré-câmera da carabina é só essa válvulazinha Z aqui, onde dá a passagem para o cano. Aumentando a pressão interna, quando tu dá o disparo, o teu martelo bate com a mesma velocidade por causa da regulagem da mola. Então, se aqui a pressão está maior, ele vai bater e não vai ter força suficiente para abrir o piloto da disparadora. Em compensação, a passagem de ar aqui para o chumbinho vai ser menor e reduz a VO. Então o primeiro, segundo, terceiro disparos vai dar uma velocidade mais baixa e você acaba errando o seu alvo. Com a substituição por uma HPA da marca QUPB chinesa, isso manteve essa constante. A minha carabina faz uma semana que está parada, sem eu mexer, e a pressão está estabilizada no 120 bar. Então ela veda um pouco melhor que essa. Essa aqui veda super bem. Só que o que acontece? Com o tempo, ela acaba dando vazamento. Em questão aí de 2 anos que eu tenho essa carabina M16, eu já tive que fazer a substituição das peças de vedamento aqui do poliacetal umas 2 ou 3 vezes. Agora vai ser a terceira vez. Com HPA, se der problema de vazamento, é muito mais simples. Eu esvazio o cilindro, desconecto a válvula, faço a substituição do miolo interno da válvula e o problema está resolvido. Ela vai trabalhar numa pressão constante.
Essa aqui dá uma mão de obra muito grande para substituir isso, porque o ajuste da pressão é feito por esse parafuso, então tu pode ajustar ela, fazer a substituição do poliacetal, ajustar, tu faz a montagem, enche o cilindro e aí a tua válvula ficou com uma pressão de 180 bar. Tu vai ter que esvaziar, vai ter que abrir, vai ter que mexer no parafuso, vai ter que montar, vai ter que abastecer de novo e ver qual a pressão que ficou. Se não tiver um reg test para fazer isso fora da carabina, como se ela tivesse desmontada, como é o meu caso, que eu não tenho, então a pressão você baixou lá, ficou em 150, esvazia de novo, mexe de novo no parafuso, abastece de novo, então é uma mão de obra muito grande. Assim com a HPA, que tem um funcionamento melhor que a válvula original, na minha opinião, a manutenção é muito mais fácil. Então hoje eu vou ensinar como é que eu faço para fazer a substituição do poliacetal que tem aqui dentro da válvula original aí, para quem não quiser substituir por uma HPA na sua carabina original, que envolve algum tipo de modificação também. Então, lembrando que o seguinte, as chaves que a gente utiliza para soltar a contraporca e a que pega aqui na válvula é uma chave 12. Então você vai precisar de duas para poder soltar aqui a parte da válvula. Bom, para vocês entenderem o funcionamento da válvula original, ela é posicionada aqui dentro do cilindro dessa maneira. O que acontece? Aqui tem um furo e aqui tem um outro. Quando tu começa a abastecer o cilindro, que o ar entra por aqui, ele vai entrar por esse furinho aqui, o ar, e vai sair nesse outro, que vai encher a pré-câmera. No momento que ele encheu a pré-câmera, ele vai fazer uma pressão aqui, ó, nessa peça, que é onde tem, daqui um pouco eu vou desmontar, tem as molas prato. Então ele vai empurrar essa peça para lá e vai fazer o vedamento e manter a pressão aqui dentro estável. O que acontece? Se você afrouxar o parafuso, aqui tem uma fenda, se você deixar ele mais aberto, essa vedação vai afastar uma da outra e aí em compensação a pressão interna aqui dentro da pré-câmera vai ter que ser maior para empurrar com mais força e fazer o vedamento. Se você apertar o parafuso no sentido horário, ele vai aproximar as partes aqui onde vedam, que é a hora que eu abrir vocês vão ver. Então a pressão aqui de dentro vai ser um pouco menor para fazer com que vede. Vai ter que fazer menos força até empurrar a vedação, porque elas vão estar mais próximas porque eu apertei. Então, se você apertar o parafuso, diminui a pressão da sua reguladora, e se você afrouxar, ele aumenta. Lembrando que as chaves que pegam aqui, tanto na válvula quanto nesse parafuso que é a contraporca de fixação, é uma chave de 12 milímetros. Então você vai precisar duas chaves para fazer a manutenção aí num primeiro momento. Então agora eu vou começar fazendo a desmontagem aqui da válvula. Duas chaves de 12, então, como eu acabei de falar. E eu aí acabo soltando a contraporca. Soltando a contraporca, você tem uma facilidade de desrosquear até com a mão mesmo a primeira parte aqui da reguladora. Que é essa parte aqui, ó. Aqui tem um biquinho na ponta, o pessoal consegue ver aí, que
oportunidade prévia aí, quando eu já fiz a substituição, eu fiz o polimento desse bico. Uma região muito sensível, essa peça é de latão, desgasta muito fácil. Então como é que eu fiz esse polimento? O meu acabou com a primeira vez que eu abri que tinha alguns riscos, então estava dando vazamento. Como é que eu fiz o procedimento? Lixa d'água, 1200, molhada, a peça completamente em pé, movimentos circulares bem de leve. Depois dessa lixa 1200, eu parti por uma lixa 3000, para não ter problema de acontecer riscos aqui, sempre molhada em movimentos circulares, com a peça completamente na perpendicular. Um trabalho bem delicado, porque o que acontece? Se você acabar lixando ela e ficar com um ângulo aqui que não seja exatamente 90 graus com a peça, se ficar inclinado, na hora que ela encostar lá na outra peça de poliacetal, não vai vedar. Então é um trabalho que tem que ser minucioso e feito com muita calma. Aqui tem a outra peça da válvula, que ela é fixa com esse anel de pressão aqui, que eu acabei de tirar. E agora eu vou tirar a peça ali de dentro. Aqui nessa peça é onde vão as molas prato. Para ela trabalhar numa pressão entre 127 e 130 bar, que é o ideal para a M16, tem uma certa sequência para ser mantida essas molas, são um total de 12, tá? Então a minha tá com as 12 molas, que eu substituí já, as originais, por outras novas, e eu mantive a sequência original então dessas 12 molas. Eu vou tirar elas daqui e eu não vou alterar a sequência, eu vou manter na mesma. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, é onde está o poliacetal que faz a vedação das duas peças. Aquele bico dessa parte da válvula é o que faz a vedação do ar encostando nessa outra. O que acontece com o tempo? Isso aqui, por ser um material que é maleável, apesar de ser duro, ele acaba fazendo uma casa aqui, e aí acaba com o tempo dando passagem de ar por dentro, e aí vai aumentar a pressão da sua pré-câmera e os seus disparos não vão ser constantes. Então tem duas maneiras de se fazer a substituição dessa peça: usando o poliacetal, que é um plástico de engenharia extremamente duro. Esse aqui, por exemplo, um amigo meu fez para mim em realmente poliacetal, que é esse material branco, que é o plástico de engenharia super resistente, super duro, que eu não usei ainda, que é um pedacinho que vai uma pastilha muito pequena aqui dentro, com mais ou menos 2 milímetros de largura, vai encaixado ali dentro. Então ele usinou para mim no torno essa peça no diâmetro que vai ali dentro. Porém, isso é muito difícil de conseguir. Agora o propósito desse vídeo, que é uma maneira caseira de se fazer a substituição dessa peça, que foi o que eu usei na última vez e na penúltima vez, e ele me solucionou o problema de estabilidade dos tiros da carabina por mais ou menos uns 7, 8 meses, até começar a apresentar vazamento de novo, e eu percebi aí pelo aumento de pressão na minha pré-câmera. O que eu utilizo? Escova de dente, normalmente da marca Oral-B, que é esse material transparente aqui, que parece um acrílico.
E o que eu faço? Eu corto uma parte dessa parte aqui da escova de dente, que é a parte mais fina, que é mais fácil e menos tempo para a gente trabalhar. Então eu corto um pedaço dali, ó, do gargalo da escova de dente, como esse aqui. Muito mais grosso. Exatamente. Por exemplo, como é que eu procedi? Eu prendi aqui na parafusadeira. Vou demonstrar para vocês aqui como é que foi. E acabei fazendo uma regulagem aqui na própria máquina. Um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Lixando um pouquinho ali na base da peça de poliacetal, até eu conseguir um giro mais ou menos uniforme aqui, sem fazer esse movimento elíptico. Um pouquinho trabalhoso, mas que acaba dando um resultado. Ó, praticamente girando no mesmo eixo. Aí o que eu fiz? Vocês podem ver aqui, ó, que está um pouquinho mais fino aqui na ponta. Uma lima de ferro e com muita calma eu fui desbastando e desbastando, fazendo girar a parafusadeira e ajustando o diâmetro aqui do acrílico para ficar exatamente do diâmetro dessa peça aqui, para que ele entre com uma certa pressão ali dentro. Agora eu vou mostrar para vocês como é que retira a peça original, ou eventualmente essa minha, que eu já havia substituído aqui de dentro. É um material duro, mas que ele é suscetível ao calor. Então o que eu vou fazer? Estou aqui com um pedaço de clips, que é o que eu tenho aqui no momento. Pode ser qualquer peça de metal, um arame, uma broca, você fazer um furo ali. Então eu vou acabar esquentando aqui um pouquinho, para dar um calor no arame, para que ele possa derreter o plástico ali dentro e eu consiga sacar ele fora. Você pode fazer um furo com uma broca ali, meter um parafusinho fino e aí tu consegue sacar fora aquela parte que está ali dentro da válvula. Vou perfurar na diagonal, que fica mais fácil para fazer a remoção. Ó, prontinho. Já saiu a válvula ali. Como vocês podem ver, ela é extremamente fina. É como se fosse uma pastilha, tem talvez no máximo 2 milímetros. E aqui está completamente livre. Vou pegar o paquímetro aqui para mostrar para vocês. O diâmetro. Acho que o meu paquímetro ficou sem pilha. Mas enfim. A medida interna, aqui vendo no sem ser o digital, tem 1, 2, 3, 4 milímetros. Provavelmente seja isso. E aqui medindo a profundidade dela. (2 milímetros de profundidade. Então é uma peça que tem 4 por 2. Essa peça de poliacetal que o meu amigo fez para mim, ó,
se eu não me engano, ele tinha feito com 4,2. Então ela está um pouquinho mais grossa. Tem duas opções aqui: eu afinar ela um pouquinho, ou então fazer a peça com a escova de dente, como eu tinha feito da última vez. Mas eu vou acabar fazendo com essa aqui. Então, vou botar ela aqui na minha parafusadeira. Como ela tem que ter 4, olha, ela tá com 4,1, 4,2, se eu não me engano. Falta uma mínima coisa para ela encaixar ali dentro. Então aqui o negócio é simples. É botar para girar e fazer um desbastezinho aqui da ponta até a medida suficiente que ela vai caber ali dentro. Um pouquinho mais. Mais um pouco ainda. Acidentes acontecem. Vamos lá buscar ela. Então, dando sequência, a pecinha que eu tinha ali voou fora, mas recuperei ela. E aí, aqui eu tenho as duas já prontas. Tanto a parte da escova de dente, que eu diminuí a pontinha dela ali, para vocês verem, para ela caber aqui dentro. É extremamente pequena, 2 milímetros só, que ela encaixa ali. E agora eu vou fazer a substituição na minha no poliacetal, que também está entrando ali dentro. Então agora eu vou fazer o corte aqui para encaixar ali dentro e vou estar fazendo o polimento. E vou estar fazendo o polimento com a lixa para que ela fique extremamente na posição plana para fazer a vedação na perpendicular com essa outra peça aqui que vai dentro da válvula. Aqui então eu já fiz o corte daquela pontinha que eu diminuí no poliacetal e eu vou encaixar ela aqui dentro, que ela vai entrar sob pressão. Ó, ela ficou encaixada, sobrou bastante ali, porque realmente ela tem que ser muito pequena. Então agora eu vou tirar esse excesso que ficou aqui na pontinha. Vou ver se vocês conseguem ver aí. E daí vou acabar dando o acabamento aqui com a lixa 1200 e depois com a lixa 3000, como eu expliquei antes, fazendo o polimento nos movimentos circulares com a lixa
para que ela fique exatamente na perpendicular com essa parte aqui para fazer a vedação. Vou tirar esse excesso aqui, em seguida já venho. Ó pessoal, tirei o excesso aqui da ponta, ficou muito próximo do latão, então agora eu vou fazer o polimento. Vou molhar aqui a minha lixa. Essa primeira que eu estou utilizando aqui é a lixa 1200. Sempre na perpendicular, o mais reto possível. E movimentos circulares. Se você fizer um movimento assim, ou em qualquer sentido, pode acontecer de ficar micro riscos na parte plástica ali e acabar prejudicando a vedação. Por isso do movimento circular, mantendo a peça o mais perpendicular possível. Essa válvula original da M16, o sistema de vedação é praticamente idêntico em todas as válvulas de carabinas de PCP. As válvulas HPA, o sistema de vedação é praticamente o mesmo em todas elas. O segredo é justamente esse quando for fazer a substituição dessa peça. É o ângulo que você vai fazer o lixamento e o polimento, tanto dessa peça aqui, que eu acabei de colocar o poliacetal, quanto aqui no biquinho. O latão é muito sensível, por isso de uma lixa extremamente fina. Por mais que seja uma lixa 1200, ela desbasta bastante o latão. Então aqui tem tipo uma pirâmidezinha, que é um bico cônico, que é o que vai fazer essa vedação de uma peça na outra. Tem que estar perfeitamente ajustado, um ângulo reto entre os dois, para que não ocorra vazamento. Aqui, para simplificar, eu não vou fazer com a lixa 1300 por enquanto, até porque eu não vou montar essa válvula aqui na minha carabina. Eu já estou usando uma HPA, mas é para justamente mostrar para vocês o funcionamento de como é que faz a substituição. Praticamente está pronto, faltaria dar um polimento mais fino com uma lixa um pouco mais fina que a 1200 que eu estou utilizando, e aí depois proceder à montagem da válvula. Aqui, como eu não mudei a posição das molas prato, então ela vai permanecer a mesma. Coloca-se no piloto, sempre lubrificando os O-rings com óleo ou com graxa de silicone. Aqui nessa parte mais aberta
que vai a válvula com os óleos, depois é colocado esse anel de retenção. Ali dentro. E por último, rosqueado o parafuso aqui com a contraporca para você ajustar a pressão. Uma coisa interessante de se fazer, que eu não fiz aqui no começo do vídeo, mas que eu sempre faço, ou que eu sempre fiz antes de eu ter a HPA instalada. Tirei a válvula de dentro do cilindro. No meu vídeo aí no YouTube, na parte da desmontagem, eu explico como eu tiro a válvula aqui de dentro. Uma coisa interessante de se fazer é o seguinte: com um paquímetro, você mede a distância que está a válvula assim que você tira ela de dentro do cilindro. E aí depois, na hora de montar, antes de apertar a contraporca, você faz a montagem dela exatamente na mesma medida que estava quando você tirou de dentro do cilindro. Assim você não vai ter uma discrepância muito grande da pressão de trabalho da sua válvula. E daí, se precisar, claro que você vai mexer aqui na contraporca, apertar um pouco mais ou um pouco menos e conseguir uma pressão adequada conforme a sua necessidade de trabalho do seu regulador de pressão aqui da M16. E é isso aí, pessoal. Ferramentas que o cara eventualmente tem em casa, em vez da parafusadeira, pode usar uma furadeira. Claro que com um giro muito mais rápido você vai ter que ter mais cuidado no utilizar a lima ou utilizar uma lixa, porque com a rotação mais rápida vai desbastar o material ali dentro muito mais do que usando a parafusadeira, que tem o giro um pouco mais lento. E enfim, é isso aí. É dessa maneira que eu faço, e das vezes que eu fiz sempre deu super certo. Acho que é isso aí, galera. Quem curtiu aí, dá um like no vídeo. E qualquer dúvida pode perguntar, que daí estou sempre pronto para responder e auxiliar. Se precisar chamar no WhatsApp, aí vou estar deixando aí o número aí no vídeo. É só me chamar. Qualquer tipo de dúvida a respeito da M16, estou sempre, na medida do possível, pronto para ajudar a galera aí. E lembrando que a única experiência que eu tenho é na M16 convencional, que é a arma que eu tenho. Eu não sou armeiro, mas justamente para não ter problema de ter que mandar a arma para um armeiro num outro estado, ficar 20, 30, 40 dias sem a carabina, eu acabei estudando a carabina e descobrindo como é que se faz todos os tipos de manutenção de uma forma, vamos dizer assim, não profissional, mas amadora, para esse modelo de carabina. Então meu canal tá aí justamente para ajudar a galera que tem essa carabina e quer se aventurar aí a fazer as modificações em casa com poucas ferramentas, e que espero que o meu vídeo aí consiga ajudar a quem precise. Valeu, um abraço.